Evangelho, sexta-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva até o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. E continuando a leitura deste capítulo, hoje ouvimos o momento em que o Senhor chama os 12 para serem seus apóstolos. A narrativa de São Marcos é muito clara e breve também. Jesus sobe a montanha. Em Mateus nós vamos saber que o Senhor, e em Lucas também, rezou antes desse movimento, dessa atitude, que é aquela de chamar para si os 12. E diz o texto que o Senhor chamou aqueles que ele quis para estar com eles. Os 12 apóstolos são vocações porque o Senhor assim os escolheu. Uma característica da vocação, a vida sacerdotal e consagrada, de maneira particular, não é o mérito, nem é a escolha pessoal. O Senhor já havia alcançado o coração deles e eles seguiam o Senhor. Então o coração deles já estava disposto ao seguimento do Senhor. O coração de cada um deles já estava aberto para ouvir a voz do Senhor. O Senhor, por meio de sua presença, por meio do seu agir, havia preparado o coração dos discípulos para que pudessem ouvir o seu chamado. E naquele momento o Senhor então apresenta o chamado. Por que apresenta o chamado, Padre Fábio? Porque o Senhor já os havia escolhido, como vai dizer o próprio Deus, o profeta Jeremias, desde o ventre de sua mãe. O Senhor já os havia escolhido. Mas ali é o momento em que Jesus traz ao coração deles o conhecimento desse chamado, para que eles respondam prontamente ao que Deus deseja para eles. O caminho que Deus preparou para as suas vidas. Então ele já havia encontrado Pedro, já havia encontrado André, João, Tiago, como nós sabemos, havia feito a chamada, vem, segue-me, e eles imediatamente deixaram tudo e seguiram o Senhor, e aqui nesse momento o Senhor chama os 12 para junto de si, e agora apresenta a eles, de sua parte, em sua liberdade, como escolha sua e de nenhum outro, mas exclusivamente sua,
o Senhor apresenta a cada um deles a vocação para seguirem como apóstolos. E eles imediatamente respondem da mesma forma, pois o coração, por meio das ações de Deus, estavam prontos para responder ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, eu te seguirei, meu Senhor, onde quer que fores, irei contigo. Na sequência, Marcos apresenta de maneira clara o nome dos 12, para que não haja confusão e fique testemunhado explicitamente aqueles que o Senhor escolheu pelo nome, que serão agora seus apóstolos. A eles o Senhor dará a autoridade que lhe é própria. Vai enviá-los a pregar a boa nova do Evangelho, ou seja, eles anunciarão o anúncio que o Senhor faz, a boa nova do Evangelho, pois o Espírito de Deus estará com eles. Também irão curar os enfermos, realizar os sinais messiânicos, E, sobretudo, expulsarão os demônios. Terão a autoridade para expulsar. Não a autoridade própria, mas aquela que vem do próprio Deus. A autoridade que repousará sobre eles a partir do momento em que eles assumirem para si o que Deus escolheu, pois trata-se de uma missão que é impossível de ser realizada sem a presença do Espírito de Deus sobre eles. Por isso o Espírito Santo os revestirá com a autoridade para que realizem aquilo que só o próprio Deus pode realizar. Pois o Senhor os escolheu e eles disseram sim, e o Senhor jamais voltará atrás na escolha que fez. Agradeçamos, irmãos e irmãs, a Deus por esse grande tesouro dos 12 apóstolos e pela sucessão apostólica que acontece em todos os bispos eleitos pela Santa Igreja, a fim de que o poder do Espírito Santo continue guiando, iluminando, transformando a vida de todos os homens e mulheres que são amados por Deus. Rezemos também pelas vocações, para que todos aqueles que Deus está preparando para que ouçam a sua voz e o seu chamado, que os seus corações possam arder de amor e quando ouvirem a voz do Senhor, prontamente respondam: Senhor, aqui estou, eis-me aqui, eu te seguirei, Senhor, por onde quer que fores. O meu sim eu lhe entrego e por ti eu me entregarei por toda a minha vida. Que esse dia em especial nós possamos rezar e suplicar pelas vocações e pela santificação dos bispos e de todos aqueles que continuam a missão que receberam dos apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.